Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por Cuiabá, glória a Deus. Pastor Hugo, obrigado, primeiro pela confiança, pelo carinho, pela forma como você recebe a gente. E agora eu posso dizer que estou acompanhado, então estou muito mais feliz, amém? Minha esposa está aqui comigo. Pastor, muito obrigado, muito obrigado. Sempre é uma honra. Sempre é uma honra para mim. Meu nome é Edi, sou casado com Kelly, tenho 2 filhos, Caleb e Isabel. Sou pastor da Lagoinha Eusébio. Sou servo de Deus, sou filho de Deus. E venho aqui trazer algo que queima no meu coração, da parte do Senhor para você. Pastor Oda me ligou, mandou mensagem e disse: pastor, eu fluo em outras categorias. Eu sou bom, eu dou aula, amém. Deus faz essas coisas comigo, Deus me permite chegar nesses lugares. Mas uma palavra de ensino, aí ele disse assim: pastor, a gente quer só que você libere um pouco daquilo que você carrega sobre nós. E eu ouvi aquilo e disse: meu Deus. E por esses dias, Deus tem me dado uma palavra. E eu acho que é a palavra que por onde eu passar nesse período agora, Deus vai pedir para me ministrar. Eu queria compartilhar com você aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para essa estação, para esse tempo. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 17. O texto diz assim, verso 1 em diante: e o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba dele bordões, um pela casa de cada pai de todos os chefes, segundo a casa dos seus pais. Isso é 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi. Porque cada cabeça de casa de seus pais terá um bordão. Ponha esse bordão na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontrarei com vocês. O bordão do homem em que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel professam contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os chefes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo a casa dos seus pais, 12 bordões. E então eles estavam o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi,
havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um deles pegou o seu bordão. E o Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar a murmuração que eles profanaram contra mim, para que não murmurem. Pai, obrigado pela tua palavra, e é diante da tua sabedoria que todo homem se cala. É exatamente nesse momento, Senhor, que nós olhamos e dizemos: o que podemos fazer se tu não falar conosco? Fala alto ao nosso coração, ministra a nossa vida. Precisamos sim da tua voz, e não de persuasão humana, e não de palavra humana. O que necessitamos essa noite, Senhor, é que simplesmente a tua voz venha e nos constranja, e nos leve a um lugar, e nos leve a entender o teu propósito. Pai, no nome de Jesus, que não seja homem, mas seja a tua voz. Nós te oramos e te pedimos isso, em nome de Jesus. A gente primeiro olhar sobre esse texto. Deus está fazendo uma eleição e está traçando e deixando claro para todo Israel que ele fez uma escolha, e a escolha era Moisés e Arão. Como se fosse uma prova, um teste, para que os olhos dos homens reconhecessem a sabedoria e a escolha divina. Sim, ele escolhe, ele decide, e a vara que estava com o nome de Arão floresce. Mas eu queria hoje que você olhasse para a vara. Vara, aqui na mão dos homens, era símbolo de autoridade, por isso Deus requereu a vara. Mas ainda quero que o seu olhar olhe para o aspecto que é uma vara. Uma vara é algo morto. Incapaz de ter vida, porque ela foi arrancada da árvore, e toda a seiva que alimentava aquele tronco foi desconectada. A vara experimentou morte, e uma vez que ela é arrancada da árvore e retirada da árvore, ali não haverá mais vida. Só que foi aquilo que não tem vida que Deus fez florescer. Volta comigo para a árvore. Volta comigo para a vara. O que nós precisamos carregar em nós
para que tudo seja gerado vida em nós, um aspecto de morte. Quando você morre, é que tudo começa. A vida de Jesus e o processo do batismo na nossa vida fala de morte e de vida. Porque quando eu morro é quando eu nasço para Cristo. Mas aqui nós estamos falando de eleição, de escolha. E para ser escolhido, você precisa carregar um aspecto de morte. Todas foram colocadas diante do Senhor, carregando um aspecto de morte. Morto não escolhe, morto não tem vontade, morto não diz o que quer, morto está morto. Morto não se magoa, morto não se ofende, morto não dá aspecto de uma coisa que não é, porque uma vez dentro do caixão só tem um aspecto de morte. Por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam? Por que nós nos preocupamos tanto em o que é que os outros vão pensar de mim? Isso tem que acontecer, porque como ele vai ver, como vão pensar? Você morreu? Ou você está vivo? Ontem mesmo eu fui tentado a isso, quando me dei conta que hoje estaria um dos mestres da minha vida sentado me ouvindo. Sério, meu coração disse: meu Deus, e agora? Ele vai me ouvir. Deus olhou para mim e disse: você amanhã vai falar de morte e está preocupado se ele vai te ouvir ou não? Tu está morto. Para! Tu morreu! Chega! A gente tem medo de se expor. Morto não tem medo de ser exposto. Morto não se preocupa com exposição, porque a exposição de alguém morto é a denúncia que aquilo acabou, não vai mais acontecer, não vai mais se intrometer com você, não lhe diz mais respeito. Sabe por quê? Porque a sua natureza é morta, era de alguém, não é mais a sua. Você carrega a morte, não fala mais de você, não fala mais de mim. Nós estamos mortos. Morto não carrega uma mágoa. Morto não tem mais. Ele morreu. Se ele tinha mágoa, foi sepultado ali. Não tem mais relevância. Está morto. Então por que você não perdoa as pessoas? Mas você quer que Deus floresça na sua vida, você quer que Deus gere na sua vida, que Deus lhe dê palavra, que Deus se mova. Você quer receber tudo, mas quando você quer entregar, você não entrega nada. Você tem opinião para tudo, você quer dizer tudo. Eu já disse isso algumas vezes aqui, então não vai doer. Cala a boca, ninguém perguntou tua opinião, tu está morto. Chega! Só ouve, fica quieto. Aspecto de morte. Ai, porque o fulano disse e eu nada, porque eu estou morto.
Aí ele me corrigiu. Amém. Se ele me corrigiu é porque ele me ama, e eu estou morto. Mas a gente não aguenta um dedinho na cara, porque a gente está muito vivo. Mas estamos mortos. Não tem como experimentar a ressurreição sem passar pela morte. Não tem. Você quer experimentar milagre e não quer morrer, e não quer viver processo de morte. O teu mestre pagou um preço de morte para experimentar a ressurreição. O que te faz melhor do que ele? Morre. Agora eu estou entendendo. Quanto mais ensino você tiver, mais morto você tem que estar. Quanto mais conhecimento você receber, mais você tem que entender que está morto. É Ele que vive, é a palavra dele que gera. Você não sabe, você não entende, você não pode. Ele sabe, Ele entende, Ele faz. Às vezes eu escuto nos corredores: então eu fiz, então eu aconteci, então eu preguei, então eu disse, eu quê? Você não diz porque você está morto. Então Deus falou, então Deus pregou, então Deus ensinou, então Deus falou, então Deus manifestou, então Deus Ele é. Nós somos mortos, nós morremos a nossa vida para que Ele vivesse a nossa vida. Nós demos a nossa vida para que Ele vivesse em nós. Está na hora de parar de dar o discurso e começar a praticar a morte. A gente quer tanto que o nosso ensino seja relevante. A gente quer tanto que as pessoas sejam impactadas com aquilo que a gente está ensinando. A gente quer tanto que aconteça, que faça. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não morrer com esse ensinamento, o que é isso? Enquanto você não for sepultado com cada palavra que você quer dizer, enquanto isso não fazer parte de você, e isso não morrer dentro de você, para que Ele gere vida em você, não vai adiantar. Vai ser só informação. E de informação, o Google está cheio. Nós temos que carregar sim o Logos revelado de Deus. Nós temos que carregar sim a palavra que faz parte da vida, que foi experimentado em mim, que eu internalizei, que eu mastiguei. E quando eu abri a minha boca, eu não só estou falando dela, mas eu estou falando dela em mim. Eu estou falando dela que me muda, que me impacta. E o texto fala que as varas foram colocadas diante da tenda do encontro, na frente da arca. À frente da arca, por onde a voz de Deus saía e comunicava aos homens. Se você não só tiver o aspecto de morte, mas se você não se colocar na presença diante da arca, você não vai florescer como Deus quer que você floresça.
Nós estamos vivendo uma geração que misturou serviço com adoração. Essa geração, ela misturou, eu vou servir a Deus, e está achando que servir a Deus é adorar. Eu vou estar aqui, eu vou dirigir para o professor, eu vou levar o pastor para um tal lugar, eu vou estar servindo. E a gente olha e diz, o serviço é adoração. Não, o serviço é serviço. Sua mulher não sabe que você ama ela porque você lavou o banheiro ou a louça. Não, porque isso é serviço. E você está fazendo sua obrigação como marido. Mas a partir do momento, querido, que você para o seu tempo e olha no olhinho dela e diz assim: eu te amo, eu vim aqui para conversar com você, ela vai entender, esse marido me ama mesmo, ele parou tudo para olhar nos meus olhos. Você é a noiva, ele é o noivo. Ele tem uma expectativa. Vá para a tenda do encontro, fique diante da voz e da presença, escute a presença, se alimente da presença. Para de correr. Serviço é serviço, intimidade é intimidade. São duas coisas diferentes. Pastor está falando mal de serviço? Não, meu amado, serve, amém? Porque no serviço há propósito, amém? Amém? Mas a intimidade acontece na face de Deus. Crescimento acontece aqui. Ei! Só floresce quem perde tempo na intimidade. Perde não, ganha. Só cresce, só floresce quem para diante da tenda. Quem fala, eu estou aqui, tem tanta coisa, Senhor, mas eu não vou fazer nada enquanto nós não tivermos o nosso momento. Tem tanta coisa ao meu redor para me fazer, mas eu só vou estar habilitado para fazer quando eu parar para te ouvir. A vara é colocada na tenda diante do Senhor. E a expressão do texto é que no outro dia. Quando? Foi no mesmo dia? Foi na mesma hora? Foi no mesmo tempo? Não. Para que eu e você entendam uma coisa: resultados espirituais precisam de tempo de maturação. Se você não maturar na presença, não vai obter resultado. A gente está achando que Deus é Google. Pronto, Senhor, eu preciso disso. Plum, plum. O texto fala que no outro dia. Eu amo aquele texto. O choro dura, mas a alegria há processo. Para que você viva a alegria e o tempo da promessa. Não sai apertando o botão não, porque não vai adiantar. Não sai querendo correr e apressar o tempo, porque não vai resolver. Você precisa maturar para viver promessa. Você precisa amadurecer. Há um tempo entre aquilo que Deus falou para aquilo que Deus vai cumprir. O tempo de cumprir é diferente do tempo de prometer. E isso só acontece se você parar. O texto fala que a vara de quem? Diga, do sacerdote. A vara de quem? Foi a vara do outro? Foi a vara do sacerdote. Em Apocalipse, no capítulo 5, do 9 ao 10, diz que ele nos fez reis e sacerdotes para... Então qual é a vara que tem que florescer? A minha e a sua. Essa estação é a nossa.
sacerdotes para Deus. Nós somos o que vamos gritar para uma geração inteira. Somos os remanescentes, somos sal, somos luz, somos a geração que promove um avivamento e o último avivamento. Agora a pergunta é: você está florescendo? Você está vivendo? Você está na presença? Você carrega aspecto de morte? Paulo fala disso. E nós opera a morte, para que neles operem vida. E nós vai operar a morte, mas neles, aqueles que recebem, vão operar vida. A vara que floresce sou eu e você. E o texto fala que notou que na vara havia brotos, havia flores e havia frutos. Tem uma versão que diz assim: frutos maduros. Uma vez na presença, tudo que é pesado se torna leve. Há brotos, a respiração e a vida volta. Folhas determinam vida, determinam um respirar, um fluir de Deus. Flores gritam e apontam para aquilo que vai ser visto, porque flor foi feita para ser visto. Agora, presta atenção. Não é para mostrar o que você é, mas é para mostrar o que Deus fez florescer em você. Não é para você sair bonito na foto, na curtida do Instagram. É para você pegar a flor que Ele brotou em você e que Ele gerou em você e dizer: o que eu tenho para mostrar é isso, é o que Ele faz, é o que Ele me dá. O que eu tenho de bonito é o que Ele gerou em mim. O que eu posso mostrar como sinal de mudança é o que Ele gerou na minha vida. Aonde há sinal de flores, há a certeza que haverá frutos. Muitos de nós, infelizmente, achamos que por fim da força do nosso jeito nós vamos plantar qualquer semente e qualquer fruto. Deixa eu te falar uma coisa: você não tem que plantar de si, você tem que plantar do que o Senhor bota para você. Do fruto que você gerar, é essa semente que você vai plantar. É dessa semente que você vai entregar e vai liberar. Há um fruto entregue na sua mão, porque você carrega aspecto de morte, porque você para na presença, porque você busca, porque você ouve a voz, porque você se entrega ao processo. Há um fruto entregue na sua mão, e é sobre isso que é semente poderosa para você colher a 100, a 200, a 500 por um. É sobre essa semente de Deus que Ele quer que você plante, e não aquilo que você acha, e não aquilo que você tem, e não aquilo que você pensa. Sabe, até os convites do carisma eu demoro a responder. Eu sou professor do carisma, mas os convites chegam e eu fico: Senhor, é para ir? Eu estou com fruto para plantar lá? Não é porque eu tenho uma matéria mastigada, uma lição pronta, uma prova preparada, um slide bonito,
que quer dizer que Deus quer que eu vá lá para fazer. Está na hora de viver morte, está na hora de dizer qual é a semente que se planta em qual lugar, qual é a porta que se abre para me passar. Não é toda porta, não é todo momento. Eu preciso entender o meu propósito, eu preciso viver para Ele. Ele é o dono da minha vida, o autor da minha história. Não vou subir nas costas de ninguém, não vou me promover por causa dos outros. Há uma semente, há um reconhecimento, há um propósito em mim, e Ele no tempo certo abre a porta e eu passo. Ele na hora dele diz: você está pronto, agora o nível vai mudar. É Ele que olha e diz assim: ei, eu fiz a escolha, a sua vara floresceu, vou subir de nível agora. E para a gente terminar, tem uma última frase que Deus fala, que eu precisava dizer para você. A vara que floresce, ela não volta para a mão do dono. A vara que floresceu, Moisés não pode entregar de volta para Arão, porque Deus disse assim: ei, essa obra é minha, foi eu que fiz ele assim. Faz o seguinte, volta com ele para dentro da arca. Sabe o que é a arca? A presença de Deus. Ei, presta atenção. Quando Deus olha e floresce em você, escolhe você, você viverá a sua vida guardada num lugar chamado centro da vontade de Deus. É Ele que te protege, é Ele que te leva, é Ele que te move, é Ele que te carrega. Ele vai pegar você e guardar você dentro da presença e da vontade dEle. E deixa eu te falar, o centro da vontade dEle é o lugar mais livre da terra. É o lugar aonde você está livre para viver, chamado propósito. Ninguém te toca, ninguém mexe com você. Sabe por quê? Porque Ele guarda o propósito dEle, Ele guarda o chamado dEle, Ele guarda aqueles que floresceram para Ele. Sei que eu não me deram tempo, mas eu preciso ser generoso com o meu mestre, que ele está aqui hoje. Mas eu quero que você se levante do seu lugar e feche os seus olhos. Aonde você ainda não viveu esse processo, aonde você não morreu, ou você está correndo demais e esquecendo um lugar simples, um lugar onde você chora, um lugar onde você pergunta, um lugar onde você é abastecido, carregado. Talvez você está correndo para um lado e para o outro aqui e está negligenciando o lugar da intimidade. Talvez você já comece a achar dentro de você que sabe, que pode, que entende, que é. Você abandonou o lugar da morte. Volta para esse lugar hoje. Volta para esse lugar agora. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração e ora, fala com Ele. Eu sei que o Espírito Santo falou com você hoje. Não adianta a gente se delongar muito aqui. Nós temos muita expectativa no que Deus ainda vai falar essa noite. Mas não deixe essa oportunidade passar. O Espírito Santo te confrontou, Ele te alertou, Ele te mostrou hoje. E Pai, no nome de Jesus, toca, Senhor, toca, Senhor. Toca em cada vida, em cada irmão, em cada pessoa. Pai, no nome de Jesus, nos leva a viver uma vida num aspecto de morte, de entender que nada somos, nada temos, que não precisamos dar aparência a ninguém. Simplesmente, Senhor, nada somos, porque Tu é tudo em todos. Pai, nos leva, Senhor, a voltar a esse lugar de adoração.
porque é na tua adoração que o teu Espírito fala, é na tua adoração que nós ficamos parecidos contigo, é te adorando, Senhor, que tudo o que é ruim que está em nós é limpo pela tua santidade, porque quando os nossos olhos enxergam a tua santidade, nós gritamos: Senhor, nós somos homens de lábios impuros, e habitamos um lugar de pessoas de lábios impuros, Senhor. É olhando para a tua santidade, é te adorando, Senhor, que mudanças acontecem. Pai, flui em nós uma transformação de dentro para fora. Flui em nós, Senhor, uma mudança de dentro para fora. Nos leva, Senhor, a esse lugar. Nos leva a esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda exaltação e adoração seja a Ele, para sempre, para sempre, para sempre.